Olá pessoal, no vídeo de hoje nós faremos um especial, estaremos respondendo as perguntas dos internautas. Aquelas perguntas que você deixou e então hoje resolvemos dar uma resposta, não digo assim a todas as perguntas porque são centenas de perguntas, mas elegemos algumas perguntas as quais nós estaremos respondendo. Só que antes, quero apresentar essa coisa linda aqui do meu lado. Essa é a Abigail, a artista que fica me gravando. Fala a verdade, ela não é minha cara, gente. Deus faz milagre. Quem discordar do que eu estou falando, já vou dizer, está em pecado, tá? É a filha do pai, Abigail Soares. Apresento para vocês a minha filha linda, como eu já disse, muito parecida comigo. Por falar nisso, Abigail é um nome hebraico que vem de Av, pai, mais Gail, que vem de Gilá, que por sua vez vem do verbo Gil, alegrar-se. E Gilá significa alegria. E entre Av, que é pai, e Gail, que vem de Gilá, alegria, tem um infixo pronominal, que é o Yod, que dá a ideia daquele pronome possessivo, meu. Logo, Abigail significa alegria do meu pai. Meu pai é alegria. E é por isso que nós, é claro que essa é uma das razões pelas quais estamos alegres. Que a nossa verdadeira felicidade, a razão de toda a nossa felicidade é Jesus Cristo. E hoje a minha esposa, que vocês já conhecem lá do vídeo Família lá, a Débora, a branquela, que tem aí, está atrás das câmeras me gravando, é a Débora Soares, a abelha. Mas vamos lá. Abigail, nós temos aí algumas perguntas dos internautas. E o pessoal está aqui no canal PR Elias Soares Oficial. E é interessante, né, que o pessoal pudesse compartilhar esse vídeo e também deixar o seu comentário, deixar também a sua pergunta, deixar o seu like e você também inscreva-se no nosso canal, ok? E muito mais, visite a nossa loja virtual www.livrariadopastorelias.com.br. E para você que quiser receber o nosso livro Perguntas Difíceis de Responder, volume 3, é só ligar 0 operadora 11 94901 6633, ok? Mas vamos para a primeira pergunta dos internautas. Fala, Abigail. Primeiramente, oi, pessoal, porque a pessoa, né, só se apresenta, mas não deixa eu falar. Já começamos muito bem, mas vamos lá. Vocês fizeram muitas perguntas e é demais, é muito interessante ver a participação de vocês. A gente lê todos os comentários e nós ficamos realmente muito gratos pelo feedback que vocês nos dão. E aqui até aqueles comentários meio ácidos também, né? Porque, pra falar a verdade, a gente dá muita risada aqui. Isso. Fica tranquilo. Salvo aqueles... que tem uns comentários também que são palavrões, né? São afrontas. Algumas pessoas que saem do limite. Mas enquanto tá fazendo crítica, ser pastor... Meu querido, fique à vontade. Haters, vocês são bem-vindos. Vocês são Venham bem-vindos. aprender a palavra de Deus. Desde que não fale palavrão, esses ataques agressivos pessoais, né? Então, menos, tá? Todo mundo é bem-vindo aqui. Mas todo mundo é bem-vindo, a gente ri muito. Mas vamos lá então, vamos pro foco do vídeo. Vamos lá. A primeira pergunta é do Thiago Henrique. Ele pergunta assim: Pastor Elias, nos originais existe a palavra inferno? Ou só Hades, Sheol, como em Mateus 16, 18? A palavra inferno, na verdade, ela não é de origem grega, nem hebraica e nem aramaica. A palavra inferno, ela vem do latim infernus e significa região inferior. E a palavra inferno, é importante salientar, que é uma palavra polissêmica. O que é uma palavra polissêmica? É uma palavra que tem mais de um significado, ou seja, de poli, que tem vários significados. Por exemplo, a palavra inferno vai aparecer, principalmente no Novo Testamento, em diversas situações. E em cada uma dessas ela pode ter um significado diferente.
Por exemplo, a Guiena é o lago de fogo que ainda não foi inaugurado e que será inaugurado pela besta, falso profeta e pelo a besta, o falso profeta e posteriormente pelo próprio Satanás. Só que é interessante que esse local é um local diferente da outra palavra que aparece, que é Hades, que é onde estão os ímpios em tormento, que também é chamado de inferno. O Hades também é chamado de inferno. E uma outra palavra, e o próprio Hades, voltando um pouquinho, ele será lançado no lago de fogo, conforme está escrito lá em Apocalipse capítulo 20. Então veja que existe um inferno que na língua grega se chama Hades, existe outro inferno que na língua grega se chama Geena, e existe um outro inferno que na língua grega é chamada de Tártaro. E Tártaro é uma palavra tomada de empréstimo da mitologia grega, que era muito usual naquela época, que era a prisão dos titãs, dos semideuses. E o apóstolo Pedro apresenta esta palavra na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 4. Na teologia nós chamamos isso de rapax legomenon, ou seja, é uma palavra citada uma única vez em todo o texto do Novo Testamento. Ela não se repete. O Tártaro também, como prisão dos titãs e prisão dos anjos caídos, porque é com essa finalidade que o apóstolo Pedro faz o registro desta palavra, também é chamado de inferno em algumas traduções. Você tem o abissos, que é o abismo, também é um inferno. Você tem que estão presos em cadeias, aí já não vai trazer a palavra inferno, mas você tem os anjos que estão presos às margens do rio Eufrates. Então, como você pode ver, há uma gama de palavras diferentes para a mesma palavra inferno. Aparece a palavra inferno, mas quando você vai examinar, você tem Guiena, você tem Hades, você tem o Tártaro e você tem também o Abissos. Agora, a mesma palavra inferno no Antigo Testamento, ela é conhecida como Sheol na língua hebraica. Sheol e Hades são palavras iguais, ou seja, Hades, a bem da verdade, é a forma grecizada de Sheol, porque Hades também é tomado de empréstimo da mitologia grega, que também era uma região inferior e lugar de punição dos ímpios. Da mesma sorte é o Sheol. E Sheol ali não é sepultura. A palavra hebraica para sepultura é kever. Kever, que é a sepultura. E também você tem ali a Kevurá, Kever e Kevurá. Então está aí, a palavra inferno não é de origem grega, nem hebraica, nem aramaica. Ela vem do latim inferno. Bom, a próxima pergunta é uma pergunta bem filosófica, posso dizer assim. É uma das clássicas, né? Mas temos um texto bíblico para isso. É o Felipe quem perguntou do Rio de Janeiro. Ele pergunta assim. E de acordo com Isaías 45, 7, aquela grande polêmica, né? Aquele grande enigma. Exatamente. Será que através dessa passagem nós podemos afirmar com todas as letras que Deus é o autor do mal? Capítulo 45, 7 de Isaías. Está escrito assim. Será que eu passei? Passou. 45 passei, né? Tá. Tão fininha a folha, olha. Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Versão Almeida e Corrigida. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. É interessante notar que a palavra mal, como apresentada aqui em Isaías 45, 7, ela vem do hebraico ra, que é mal. Uma ruína, alguma coisa ruim, uma desgraça mesmo, né? Mas mal. Para que nós possamos, então, trabalhar essa questão, é importante nós nos reportarmos ao contexto, visto que a palavra ra, ela pode ter pelo menos dois significados. Ela pode significar o mal moral, né? O mal moral, que é aquele mal que por meio dele todos os males ocorrem, as calamidades, as desgraças, as doenças, as misérias, as mazelas, os infortúnios, que é tudo proveniente deste mal, até porque Deus é o sumo bem, né?
E existe também o mal, um outro significado que é o mal como calamidade, como todas essas consequências, desdobramentos do mal moral. Bom, será que Deus é o autor do mal? Foi ele que criou o pecado? Talvez um calvinista radical, supralapsariano, diria que Deus é o autor do mal e que ele criou o mal na eternidade pelos seus decretos. Só que isso bate de frente com a palavra de Deus. Então, para nós definirmos a que mal Isaías está se referindo, é importante nos reportarmos ao contexto. O versículo 1 nos dá a base aqui para conhecermos o contexto. Diz aqui o seguinte: assim diz o Senhor ao seu ungido. E vale lembrar aqui que esse ungido aqui não se trata de Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach, ou de Jesus Cristo, o ungido de Yahvé. Porque a palavra ungido aqui, ela era aplicada a diversos tipos de pessoas. O sacerdote poderia ser ungido, o rei poderia ser ungido, o profeta poderia ser ungido, como aqui Ciro, por exemplo, é um ungido, que vem da palavra hebraica Mashiach, que por sua vez está presa à raiz machar, que é lambuzar com óleo, ungir, separar para um ofício. Então, ungido aqui no caso era um rei, alguém que foi separado para exercer uma função. Ciro tem a sua contribuição entre o povo de Israel. E aqui ele se refere então a esse ungido. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Então veja que Ciro aqui ele é levantado por Deus como instrumento de disciplina, como punição para o próprio povo. E é neste sentido que Deus está dizendo, eu crio mal. Crio mal no sentido de disciplina contra tudo que está errado, contra aquelas pessoas que estavam praticando a maldade, a desobediência. Por exemplo, quando você recebe a disciplina do pai, ou recebe algum castigo, aos seus olhos aquilo parece mal. Então é nesse sentido que eu crio mal. Eu crio mal no sentido de disciplina, de punição, e não no sentido moral. Porque se nós entendemos que aqui Deus está criando o mal no sentido moral, nós vamos ter problemas com outros textos, como por exemplo, Tiago capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. E nós temos um outro texto que diz ainda que o Senhor é tão puro de olhos que nem sequer pode ver o mal. E quando Deus criou o homem e toda a sua criação, eis que ele viu que era tudo muito bom. E Deus, um dos seus atributos, é o amor, é a bondade. Deus é essencialmente bom. E, portanto, ele não poderia ter criado o mal. Certo. Vamos para outra então. O Wellington ele perguntou o seguinte: se há alguma diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo? Essa é uma pergunta de cunho escatológico. Existe, por exemplo, na visão escatológica, alguns posicionamentos. Por exemplo, você tem aí os pré-milenistas, pós-milenistas e amilenistas. E dentro da corrente da visão pré-milenista, você tem algumas vertentes. Por exemplo, o pós-tribulacionista, o pré-tribulacionista e o mesotribulacionista. Um pós-tribulacionista, ele não veria diferença nenhuma. Para eles é um evento só que ocorre. Mas para o pré-tribulacionista, a volta de Jesus dar-se-á em dois eventos. A primeira, para a igreja. E a segunda, com a igreja. Na primeira fase, ele vem para arrebatar a igreja, e como está escrito, por exemplo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, o mesmo Senhor descerá dos céus, com alarido, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, arrebatados
para o encontro com o Senhor nos ares. Mas o texto também diz que nós não precederemos aqueles que dormem. E vale salientar que a palavra dormir trata-se de um recurso linguístico da estilística, que é uma parte da gramática, e dentro da estilística existem algumas figuras. E esta figura dormir, nesse texto, começa lá no versículo de número 13 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, o dormir ali não é que as almas ficam dormindo. Não. Dormir é um eufemismo para a morte do corpo. Porque o que morre é o corpo. A alma, ela é imortal, conforme o Senhor Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 10, versículo de número 28. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Nós já falamos sobre isso em outro vídeo, né? E se alguém tiver alguma dúvida, depois nós poderemos repetir isso novamente, não tem problema nenhum. Portanto, o dormir ali é a morte do corpo. E é o corpo que será ressuscitado, não a alma. Porque a alma ela não morre. Então o corpo será ressuscitado. Nós não precederemos os que dormem, ou seja, aqueles que morreram em Cristo, cujos corpos estão na sepultura, no mnemeion, que existe uma palavra específica para a sepultura no grego, que é mnemeion. E no hebraico nós temos kever, que é a palavra hebraica para sepultura. Portanto, os corpos são lançados na sepultura. Então eles ressuscitarão incorruptíveis com o corpo glorificado, e os vivos serão transformados no abrir e piscar de olhos ao som da última trombeta, já fazendo alusão a 1 Coríntios capítulo 15, 50 até o 54. E então dar-se-á o arrebatamento. Esta é a primeira fase da segunda vinda do Senhor Jesus, que a primeira vinda, ele veio e se encarnou, morreu e ressuscitou. E a segunda vinda dar-se-á em duas fases. A primeira, para a igreja, para arrebatar a igreja. E a segunda, ele vem com a igreja para fazer juízo contra as nações e estabelecer o reino milenial, o reino milenar. Então haverá um reino milenar. Agora, pode ficar algumas dúvidas, mas eu deixo aqui a pergunta para aqueles que têm dúvida. Lá em Zacarias capítulo 14, versículos de número 1 a 6, está escrito que naquele dia estarão os seus pés sobre os montes das oliveiras, mostrando que Jesus estará sobre os montes das oliveiras. Só que no capítulo 4, versículo 16 e 17, diz que o nosso encontro será nos ares, nas nuvens. Logo, não está dizendo que ele vai pisar nos montes das oliveiras. Ele não desce aqui para arrebatar alguém para depois subir, não. No arrebatamento haverá o grande milagre, o rapto. Os mortos em Cristo ressuscitarão e os vivos serão transformados para encontrar o Senhor dos ares. Deixa eu fazer a leitura dos textos, que é muito interessante. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de número 16 e 17. Vamos aqui depois de Colossenses 4, 16 e 17. Olha só que lindo que está escrito. 16. Pois, dada a ordem, deixa eu ler na versão corrigida. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então o encontro no arrebatamento será nos ares. Não será na terra, mas será nos ares. Só que lá em Zacarias 14, diz que os pés dele estarão sobre o monte das oliveiras. Segundo ponto, lá em Judas, versículo de número 14, há uma profecia alusiva a Enoque, que provavelmente Judas colocou essa profecia aqui por uma tradição que era muito comum entre o povo, e ele tira isso da tradição, e diz o seguinte: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, eis que é vindo o Senhor para fazer juízo contra todos
e condenar dentre eles, todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Então veja que Judas aqui está mostrando que os santos vêm com ele, né? Eles vêm com ele. E lá em Zacarias, que ele pisa nos Montes das Oliveiras. Então são dois eventos diferentes. O primeiro evento, buscando a igreja. O segundo evento, vindo com a igreja para fazer juízo contra as nações e posteriormente estabelecer o milênio. E a última pergunta, antes de acabar o vídeo, é do Reginaldo. Inclusive, deixa eu já fazer a propaganda. Se você tiver alguma dúvida, tem um e-mail, eu vou deixar aqui embaixo para vocês. E o Reginaldo mandou lá no nosso e-mail. Ele perguntou assim, pai, qual é a melhor tradução dos Salmos 116, verso 15? 116, verso 15? Tá aqui, pai. Tá, aqui. Vamos lá. 116, verso 15, eu creio que a melhor tradução, ele não apresenta em algumas outras versões. Como é que é? Como é que é a pergunta completa? Então, na realidade, ele fala sobre a questão da tradução da NVI. Então, veja bem, vamos ver as duas versões, as duas traduções. Nós temos aqui, por exemplo, a Almeida Corrigida. A Almeida Corrigida diz o seguinte: preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Isso é a Almeida Revista Corrigida. E na Nova Versão Internacional, conhecida como NVI, está escrito: o Senhor vê com pesar a morte dos seus santos. Afinal de contas, é aquilo que nós dissemos no outro vídeo, que inclusive você pode estar vendo esse vídeo aqui. Qual a melhor tradução? Nós discutimos mostrando que não existe uma tradução perfeita. Todas elas têm os seus pontos positivos e também têm pontos negativos. Neste vídeo que você vai estar assistindo aqui em cima, nós mostramos que a NVI foi feliz na tradução de Provérbios 18 e 24. Já nesta tradução, parece-me que ela não foi tão feliz assim, ainda que existem algumas Bíblias em que eles fazem uma correção na nota de rodapé. Mas no texto, parece-me que não foi tão feliz assim. Porque enquanto a Revista Corrigida diz preciosa, excelente, algo glorioso, maravilhoso, aos olhos, à vista do Senhor, a morte dos seus santos, a NVI diz que ele vê com pesar. Pesar é tristeza, né? Alguma coisa que dói no coração, com muita tristeza, a morte dos seus fiéis, a morte dos seus santos, como ele diz aqui, olha. O Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis. Almeida Corrigida, 116:15. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. NVI, o Senhor vê com pesar a morte dos seus santos. Nós temos aqui uma Bíblia hebraica que é o Tanar com o Brit Hadashah. Aqui no Tanar, nós vamos para o texto hebraico e ver o que é que diz aqui. O que seria Tanar mesmo, pai? O Tanar é um acrônimo de Torá, Certo. Neviim, Ketuvim. Então, pegando as primeiras 3 letras que aparecem nestas 3 divisões da Bíblia hebraica, que, diga-se de passagem, a Bíblia hebraica ela possui 24 livros, que é só o Antigo Testamento, que, com seus desdobramentos, para nós, o Antigo Testamento, dá 39 livros. Portanto, o Tanar dos judeus são 24 livros, para nós 39 livros. E aqui no Tanar, na Bíblia hebraica, nós temos no Salmo 116, verso 15. Salmo 116, 15 está aqui, ó. Iakar beinei Yahvé Hamavetá Lachasidaiv. A primeira palavra que aparece, o primeiro verbo é Iakar, ou melhor, a primeira palavra mesmo, né? Iakar. Iakar vem do hebraico e significa realmente valioso, aquilo que é precioso, aquilo que é custoso, aquilo que é excelente, aquilo que é magnífico. Portanto, Iakar significa precioso, excelente, magnífico. Portanto,
a palavra correta, a tradução correta, então, do Salmo 116:15, é preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos, e não o Senhor vê com pesar, com tristeza, a morte dos seus santos, de acordo com o texto hebraico aqui, yakar, que significa excelente, precioso e magnífico. Agora, a tradução NVI é ruim, nós vimos que em Provérbios 18:24 ela foi muito feliz. Só que aqui ela não foi tão feliz assim. Então existem essas peculiaridades. Agora, qual é a orientação? Que você tenha diversas traduções, que você tenha NVI, que você tenha a João Ferreira de Almeida, a ARC e a ARA, que com certeza são ótimas traduções. Você tenha também a King James, né, que é muito popular. Então são ótimas versões, com exceção de algumas cujas as seitas não queremos citar aqui, que infelizmente aquilo não podemos chamar nem de tradução, né? Que é uma verdadeira agressão ao texto hebraico, na maioria daquilo que fizeram, porque é assim, quando a minha teologia não concorda com a Bíblia, eu tenho duas opções. Primeiro, mudar a minha teologia para ela concordar com a Bíblia, ou mudar a Bíblia para ela concordar com a minha teologia. Infelizmente, existem algumas seitas que preferiram a segunda opção, mudar a Bíblia para que ela se conforme com a sua teologia. É lamentável que isso ocorra. Pois é, acabou. Acabou. Meu Deus, já acabou o vídeo. Um abraço para todos vocês. Até o nosso próximo vídeo. Estaremos aqui respondendo. Olha, gente, você pode ver que a gente está meio cansadinho. É mais de meia-noite. De vez em quando nós ficamos aqui até as 2 da madrugada. Ela, tem dia que é 3 da manhã, ela tá assim, ó. Né? E às vezes quando ela tá muito cansada, quando os vídeos não saem bem, não é ela, é... Sou eu? Eu? Sou eu. Eu não queria me entregar. Não, sou eu mesmo. Sou eu porque eu pego esse celular aqui, ó, tá entendendo? E fico fazendo as minhas gravações. Aí você sabe como é que é, né? Essa moçada nova aí tem muita facilidade, muito mais habilidade. Me convenceram a estar trabalhando aqui com esse celular aqui, porque até então eu nem sabia mexer direito. Um abraço para todos vocês.